A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento Deus me trouxe aqui para falar da palavra dele, que é o caminho, é a verdade, é a vida. Deus tem uma palavra de mudança para você que já está cansado e cansado de viver a mesma vida. Deus, com a sua palavra de poder e autoridade, pode te dar um novo pensamento, uma nova forma de agir em meio às incertezas, em meio às dificuldades e os problemas que você tem passado. Por isso que eu te peço que você fique até o final e preste atenção, porque Deus, em cada detalhe, Ele te dará uma nova vida. Se você crê no poder da palavra dEle e o que Ele pode e tem poder e autoridade para fazer na tua vida a partir de agora, enquanto você ouve a palavra dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus Ele botou no meu coração, eu estava aqui meditando, e Deus Ele botou no meu coração para me ler para os irmãos e aprendermos um pouco, lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, que está bem aqui, e que vai nos falar bem assim: porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, há duas coisas que nós temos que entender através do que Deus está falando na palavra dele. Uma é que está nos falando que 7 vezes cairá o justo e se levantará. E a segunda é que os ímpios tropeçarão no mal. Então, meus irmãos, nós vamos entender o significado de duas coisas aqui, que é muito fundamental, e Deus ele precisa te ensinar, me ensinar o que Ele quer falar através da palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia está nos falando porque 7 vezes cairá o justo, se levantará, nós devemos entender o significado da palavra justo e como e por que ele se levantará. Meus irmãos, se você for ver o significado da palavra justo, justo é um homem, a mulher, é um ser humano no geral que vive de acordo com a palavra de Deus, uma pessoa que obedece os mandamentos de Deus, uma pessoa que vive a palavra de Deus, ela se torna uma pessoa justa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando um ser humano, ele reconhece que a palavra de Deus é que o dá força, é que o dá graça, que é a força divina sobre a vida dele, ele tem uma proteção sobre a tua vida. E a Bíblia nos fala sobre essa proteção em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, uma pessoa que é justa, que obedece à palavra de Deus e vive nela, ela habita no esconderijo de Deus, na sombra do Onipotente, e ela só descansa. Ela não tem medo do mal, ela não se preocupa com o mal, de forma que o mal venha fazer ela cair, porque ela ou ele sabe que a palavra que ele vive, que ele obedece, é que controla a vida dele, que é a palavra de Deus. É a segurança do justo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um ser humano que obedece a palavra de Deus, ainda que a enfermidade venha, ainda que a dificuldade venha,
ainda que, como a Bíblia está nos falando, 7 vezes caia, mas o justo, ele torna a se erguer, ele torna a se levantar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele nunca permitirá que um ser humano, uma pessoa que vive na palavra dele, que obedece à palavra dele, venha cair e continuar no chão. Mas Deus, ele é forte, Deus é santo, Deus é invencível, inabalável. Deus, ele não perde. Deus, ele não fica para trás e nem para o final. Deus está sempre no alto, Deus está sempre à frente, adiante do ser humano, que tem a ele para ajudar a ele a ficar de pé. E ainda que a dificuldade venha para fazer ele tropeçar, para fazer ela tropeçar, Deus, com o seu poder, com a sua autoridade, faz ele se erguer novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, há uma grande diferença entre uma pessoa que é justa, que obedece os padrões divinos, entre uma pessoa que é ímpia. Mas, irmão, o que significa uma pessoa ímpia? O que significa a palavra ímpia? É o ao contrário de justo. É uma pessoa que não aceita os padrões divinos. É uma pessoa que não vive de acordo com a palavra de Deus, que não obedece à palavra de Deus e não tem ela em sua vida. Isso é ser ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, um ímpio, uma pessoa que não obedece à palavra de Deus, uma pessoa que não tem a palavra divina em sua vida, ela fica vulnerável a cair no mal. Porque o mundo, como a Bíblia nos fala, jaz do maligno. A enfermidade está aí. Os espíritos malignos estão rondando pelo mundo, tentando jogar a pessoa, o ser humano que não vive pela palavra de Deus, no mal. Uma pessoa que é ímpia, que não vive e não tem a Deus em sua vida, ela não tem para onde se refugiar, ela não tem para onde ir no momento do mal, no momento da dificuldade, ela não tem algo para se refugiar, para se abrigar, para habitar como o justo tem, que é na habitação da presença de Deus. Então, igreja, louvado seja o nome do Senhor, se você tem vivido impiamente, se você não tem Jesus em sua vida, se você não vive conforme a palavra de Deus, entenda uma coisa: hoje é o momento, é a hora de você falar: chega, não quero mais viver sem Deus, eu não quero mais viver sem a palavra dele, eu quero viver justamente, eu quero viver sendo que nem Jó, eu quero ser uma pessoa temente à palavra de Deus, eu quero ser uma pessoa íntegra, eu quero ser uma pessoa reta diante dos olhos de Deus. Eu não quero mais viver fazendo mal, eu não quero mais viver pensando no mal, eu não quero mais viver falando o que é mal, eu quero viver justamente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, o que eu preciso fazer e como eu preciso fazer para ser uma pessoa justa e habitar na presença de Deus, para que eu não venha cair nos momentos difíceis da vida? Aceite a Jesus Cristo, vá para a igreja, busque pela sua vida, levante a tua mão e aceite a Jesus Cristo como teu Salvador. Confesse com a tua boca que Jesus Cristo é o teu Salvador, vá para a igreja e creia no teu coração e você será salvo dos momentos difíceis, dos tropeços que a vida tentará te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, tudo que Deus quer na face dessa terra é fazer o ser humano parar de cair.
Deus ele quer fazer o ser humano parar de tropeçar no mal e não conseguir se levantar. Talvez você tenha, louvado seja o nome do Senhor, tropeçado e caído, não conseguido se levantar. Talvez você não consiga ter força. Talvez você não tenha conseguido força até os dias de hoje para se levantar nos momentos de tropeço da vida. Mas isso acontece quando nós não vivemos justamente na presença de Deus. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, quando a gente nunca ouviu falar, nós vivemos impiamente. Nós vivemos desobediente. Mas Deus ele envia o profeta, Deus usa os teus servos para te alertar, para alertar a raça humana que a maneira que o ser humano está vivendo, o que o ser humano está fazendo não é o que Deus ele quer. Não está de acordo com a palavra dele. E Deus ele está usando os seus profetas. Deus está falando contigo que é necessário viver justamente para que, ainda que você tropece e caia, mas que você venha se reerguer, porque nós somos falhos e pecadores. Por si próprio, nós não temos poder, nós não temos forças para ficar de pé. Mas quando você levanta a tua mão e vai para a igreja aceitar a Jesus Cristo em tua vida, não há nada e nem ninguém que possa te deixar ficar no chão. Não há enfermidade, não há palavras de maldição sobre a vida do ser humano que tenha Jesus Cristo em sua vida. Porque o próprio Deus não deixará o justo cair, não deixará o justo ficar prostrado no chão. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele quer te levantar. Se você está caído, se você está prostrado ou prostrada, Deus, ele quer te levantar. Da maneira que você está, da condição que você está, você não pode continuar, você não pode aceitar isso para a tua vida. Porque Deus está te falando que ele quer te levantar. Ele quer te reerguer se você está caído ou caída. Se você está num canto abandonado na escuridão. Se você, louvado seja o nome do Senhor, está prostrado, Deus ele quer te levantar. Só basta você aceitar a Jesus Cristo em tua vida. E você terá a maior força, louvado seja o nome do Senhor, para te fazer ficar de pé em meio às dificuldades, em meio aos problemas que o mundo ele lança com permissão de Deus, porque tudo é permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Creia no poder que Deus ele tem através da palavra dele. E se você buscar a ele hoje, se você decidir no teu coração a aceitar Jesus Cristo, nenhum mal nessa terra vai te parar, ninguém pode te parar. Porque ainda que você caia, Deus ele te levantará para a honra e glória do próprio nome dele.